Bom, hoje nós vamos ver aqui, iniciar, a leitura de Atos capítulo 18, versículo 18 em diante, então o final do capítulo 18 e o início do capítulo 19. Nós vamos ver então a conclusão da segunda viagem missionária de Paulo e o início da terceira viagem missionária de Paulo. Então a gente já está viajando com Paulo ali, terminando a sua viagem, a segunda, iniciando, portanto, a terceira viagem de Paulo. Tá certo? Deixa eu fazer uns destaques iniciais aqui. O que nós vamos ver aqui, Cristãos são fortalecidos e argumentos persuasivos de que Jesus é o Messias, eles são apresentados aos judeus. Isso é constante em Atos, vocês estão percebendo, e isso vai ser retomado aqui nessa passagem também, tá bom? Texto em contexto, gente, a segunda viagem missionária de Paulo, ela é concluída. E ele faz uma rápida parada em Éfeso antes de voltar a Antioquia. Lembra que Antioquia da Síria é a igreja de Paulo, a igreja que enviou o apóstolo Paulo. A gente tem que lembrar disso, É a igreja missionária, a igreja que tem a sua base missionária, que enviou o apóstolo Paulo nessas viagens. Então, quando ele retorna da primeira viagem missionária, ele retorna para Antioquia. Quando agora ele vai retornar da segunda viagem, ele vai retornar também para a Antioquia e depois, logo depois, ser enviado novamente por essa igreja para a sua terceira viagem missionária. Então, a segunda viagem missionária de Paulo é concluída e ele faz uma rápida parada em Éfeso antes de voltar a Antioquia e partir para a terceira viagem missionária dele, na qual ele vai fazer o quê? Retornar a locais em que fundou igrejas em sua primeira visita. Então, na sua primeira viagem missionária e também na segunda, Paulo funda igrejas e ele discipula pessoas, discipula pessoas que vão ser, inclusive, colaboradores dele na obra missionária, líderes que vão se tornar líderes locais nessas igrejas ali. Nessa terceira viagem, Paulo vai fazer o quê? Visitar essas igrejas, visitar esses irmãos, para fortalecê-los, para ver como eles estão, tá certo? Esse é um papel também pastoral, a gente vai ver de Paulo. Éfeso, a cidade de Éfeso, ocupa lugar de destaque nessa sessão. E Lucas apresenta relatos breves de outros colaboradores para a propagação do Evangelho. Nós vamos ver que Priscila e Áquila são aqui, é um casal importantíssimo também para a propagação do Evangelho, que foram discipulados por Paulo ali em Corinto, nesses 18 meses que Paulo fica ali morando com eles, Apolo também é uma pessoa importantíssima, aqui nós vamos ver, e 12 homens que haviam sido discípulos de João Batista. Vamos para o mapinha aqui para a gente lembrar onde a gente está. Lembra que esse é o mapa da segunda viagem de Paulo. Então ele sai daqui, de Antioquia. Essa é a Antioquia da Síria, que a gente fala, que é a base missionária de Paulo. Então daqui ele viaja para a região aqui, de Tarso, inclusive da cidade natal dele. Aí ele vai para Derbe, Listra, a gente vai ver algo importante em Listra, eu vou repetir aqui, Icônio, todos os lugares que ele tinha passado na sua primeira viagem, Antioquia da Pisídia. Daqui para frente ele não tinha viajado mais, agora só segunda viagem, ele vai para Troade, onde ele tem a visão do homem da Macedônia, aí ele vai e passa para a Macedônia, que é a região hoje da Europa, então vai para Filipos, onde é a igreja dos filipenses, Anfípolis, Bereia, vai para Atenas e vai para Corinto, aonde a gente parou. Ele está na cidade de Corinto, morando ali com Priscila e Áquila 1 ano e meio, tá bom? Então daqui agora nós vamos continuar, porque ele vai fazer esse retorno agora. Olha lá, ele vai ter essa parada em Éfeso, e de Éfeso ele pega então o navio aqui e vai voltar para Jerusalém. E de Jerusalém retorna para sua base missionária em Antioquia, tá bom? Mas a gente vai ver novamente aqui algumas cidades, mas antes vamos retomar aqui o texto. Então, você viu que Éfeso é uma cidade importante também, que ele encontra, vai deixar ali, nós vamos ver alguns colaboradores dele, tá bom? Versículo 18, então, do capítulo 18.
Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, ele navegou para a Síria. Síria é justamente a região de Antioquia, da Síria, tá? Quem que ele leva agora para a Síria, né? Ele leva, na verdade, pelo menos no início da viagem, a gente vai ver, ele leva em sua companhia Priscila e Áquila, o casal que ele morou na casa, discipulou, ensinou o evangelho, né? Pregou o evangelho, ensinou o evangelho, ajudou a crescer na missão deles, e eles vão se tornar também agora anunciadores, testemunhas de Cristo. Eles vão se tornar missionários, colaboradores de Paulo, tá bom? Então, o que nós temos que lembrar, gente? Paulo, ele faz a sua primeira viagem missionária juntamente com Barnabé. Antes da segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé têm uma discussão em torno da pessoa de João Marcos, eles se separam. Aí Paulo inicia a sua segunda viagem missionária, aqui de Antioquia, né? Sem Barnabé, só um momentinho. Sem Barnabé, ele inicia aqui de Antioquia, mas ele vai com Silas. Ele encontra Silas aqui em Jerusalém, eles vão para Antioquia, de Antioquia eles iniciam então a segunda viagem missionária. Quando eles chegam aqui em Listra, Paulo encontra um convertido na sua primeira viagem chamado Timóteo. E Paulo torna, então, discípulo, filho na fé de Paulo, né? O Timóteo. A partir de Listra, Timóteo começa a fazer parte da companhia missionária de Paulo. Então, Paulo, Silas, Timóteo. A partir desse momento, Timóteo era justamente dessa região. Pessoas de Derbe, de Icônio, conheciam Timóteo e sabiam do bom testemunho que Timóteo tinha. Então, Timóteo, que é justamente o livro que você tem na Bíblia, 1ª e 2ª Timóteo, não é isso? Então, a primeira carta de Paulo, a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, quando eles estavam num período separados ali. Mas nesse momento eles se juntam aqui e vão para Icônio, Antioquia da Pisídia, em Troade. Em Troade, provavelmente, aqui também se junta Lucas. Lucas é o autor do livro de Atos. É a partir daqui que Lucas começa a fazer parte da viagem, como um testemunha, né, ocular, participando da viagem missionária a partir de Troade. Tudo que Lucas escreve antes de Troade são de informações de outras pessoas e não coisas que ele viveu. Então, de João Marcos, de Barnabé, de Paulo, né, de pessoas que conviveram e Lucas foi atrás das questões históricas para fazer esse relato que ele está fazendo, que é o livro de Atos nosso. Lembra que ele está escrevendo esse livro para Teófilo, para contar tudo sobre a vida de Jesus e depois o que o Espírito Santo começa a fazer na igreja e a missão da igreja. Então aqui se junta Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, eles estão nessa viagem a partir desse momento. Eles vão para Filipos, né? Anfípolis, Bereia, Atenas, tem um momento de separação aqui que a gente já viu, e eles se encontram novamente ali em Corinto. Em Corinto agora agrega-se essa companhia missionária, Priscila e Áquila, tá bom? Legal, vamos lá. Antes de embarcar, então antes de Paulo embarcar, né, para voltar para Antioquia, ele raspou a cabeça, preste atenção, em Cencreia. Cencreia era uma cidadezinha aqui, ó. Não está escrito aqui, mas é uma cidadezinha aqui do lado de Corinto, tá bom? Então, nessa região aqui, antes de embarcar, de pegar a embarcação para ir a Éfeso, aqui em Cencreia, ele faz esse voto, né? Ele raspa a cabeça em Cencreia. Por quê? Porque Paulo tinha feito um voto. Gente, preste muita atenção agora. Vamos lá. Agora eu vou tirar uma dúvida de alguns, bíblica, tá? No Novo Testamento, nós não temos mandamento para fazer voto, orientação nem de Jesus e nem dos apóstolos para fazer voto. Nós não temos nenhuma regulamentação de nenhum tipo de voto na Nova Aliança. Paulo não faz um voto aqui como cristão, ele faz um voto como judeu. Inclusive, este voto, Paulo, em algum momento, teria que voltar a Jerusalém,
com o cabelo que ele raspou guardado, para ir ao templo de Jerusalém queimar o cabelo juntamente com um sacrifício. Então nenhum cristão consegue fazer esse tipo de voto. A gente não tem o templo hoje, a gente não faz sacrifício hoje, nós não somos judeus para fazer esse tipo de coisa. Paulo era judeu, tinha o templo, tinha a normatização dos votos do Antigo Testamento. Então Paulo faz isso como judeu. Talvez por uma gratidão de Deus tê-lo, nós vamos ver isso, tê-lo guardado ali em Corinto, né? E como um bom judeu que conhece ao Messias dos judeus, que é Jesus, e se torna Messias de todas as nações, ele faz um voto judaico. Na Bíblia, nós não encontramos, inclusive, nenhum cristão fazendo voto. Não existe. Paulo aqui é o único relato no Novo Testamento de voto, e Paulo faz esse voto como judeu e não como cristão. Então, entenda isso. Eu quero passar um videozinho aqui de 2 minutinhos e pouco do teólogo, né, pastor Augusto Nicodemos, porque ele explica sobre o voto e é exatamente o que eu penso. Essa explicação que ele dá nesse videozinho pequeno é exatamente o que eu entendo sobre voto. Então, preste atenção, né, no vídeo que eu vou colocar para vocês aí agora. Ó, o nome do vídeo aí. O cristão deve fazer votos a Deus? Eu vou tirar minha câmera aqui rapidinho. Acho que não vai dar, hein? Não vai dar. Vai assim mesmo. Vamos lá. Essa questão de pagamento de voto, ela está muito presente no Antigo Testamento. Inclusive, a lei de Moisés regulamentava essa questão de votos. O voto é uma promessa que você faz a Deus com juramento de que você vai tomar uma determinada atitude, fazer uma certa coisa ou deixar de fazer determinada coisa, se Deus lhe abençoar, se Deus lhe atender, se Deus responder a sua oração. Então, isso é muito comum no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós não encontramos nas cartas que os autores do Novo Testamento escreveram às igrejas qualquer orientação a respeito de fazer votos e do que fazer se esses votos forem quebrados. Eu diria então que para o cristão isso não deveria ser uma prática. Você não precisa fazer um voto a Deus. Deus nos diz em sua palavra que Ele nos escuta por causa de Jesus Cristo, que Ele está disposto a atender a nossa oração e que Ele vem em socorro daqueles que são seus. Nós não precisamos tentar persuadir a Deus em fazer alguma coisa em nosso favor, dando a Ele alguma coisa em troca. Nosso relacionamento com Deus é baseado na graça e na misericórdia de Deus, que tem como base o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Traga diante de Deus o seu pedido, a sua necessidade, confie nele e aguarde nele. Não vai ser um voto que vai mudar a vontade de Deus ou o querer de Deus e a resposta de Deus. Mas se por acaso você acabou fazendo um voto, fazendo uma promessa, então a Bíblia pede que nós cumpramos, que nós realizemos aquilo que nós dissemos que haveríamos de realizar, seja a sua palavra sim, sim, não, não. Mas aprenda com a lição, não se prenda com votos. Quando a gente faz um voto, dá a impressão de que nós somos os senhores da nossa vida, que nós sabemos o dia da manhã, com tanta segurança a ponto de prometer a Deus que eu vou ser isso, eu vou fazer aquilo. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Vivemos pela graça e na dependência de Deus. Não precisa voto. Peça a Deus em nome de Jesus e a promessa é que Ele vai atender você. Ok, é isso. Então eu penso semelhante, né, igual à exposição do teólogo aí, Augusto Nicodemos sobre os votos, tá certo? Então, neste caso, repetindo, Paulo está fazendo um voto como um bom judeu que ele era, e não como um cristão, tá certo? Vamos lá, continuar aqui então.
Lucas não diz que tipo de voto Paulo fez aqui. Raspar a cabeça é um ato associado a um voto de nazireato, né? Voto de nazireu, descrito em número 6. Então tem essa possibilidade. Paulo seguiu a prática judaica do voto nazireu, que estipulava que a pessoa tinha de cortar seu cabelo ao final de um período específico. 30 dias depois desse período, um sacrifício tinha de ser oferecido em Jerusalém. Depois de Paulo ter feito seu voto, ele foi obrigado a viajar para Jerusalém e oferecer seu cabelo com o sacrifício. Provavelmente Paulo fez esse voto para expressar sua gratidão a Deus por tê-lo protegido em Corinto e por abençoar o seu trabalho. Para os judeus, Paulo permaneceu um judeu, mesmo em cumprir seus votos e trazer oferendas ao templo, como a gente tem visto aí, tá certo? Vamos voltar. Quando chegaram a Éfeso, então eles saíram ali, não é isso? De Corinto, passaram em Cencreia, onde ele raspa a cabeça ali, e eles vão agora para Éfeso. Então, quando eles chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali em Éfeso Priscila e Áquila. Olha só, Paulo leva de Corinto Priscila e Áquila, mas já comissiona, já entrega um trabalho missionário, né, a esse casal. Depois de serem discipulados, 1 ano e meio, gente. Depois de 1 ano e meio, Priscila e Áquila vão tomar conta ali, né, pastorear um grupo de pessoas, representar inclusive o apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. E essa fica uma grande pergunta: quanto tempo você está na igreja? Quanto tempo você já é cristão? Priscila e Áquila eram cristãos há 18 meses, mais ou menos. E eles já estão exercendo o ministério de pregar o evangelho, ensinar o evangelho, cuidar de pessoas e fazê-las crescer no conhecimento de Cristo. Então, nós precisamos nos dispor também, né, a essa vida de ensino, de testemunho de Cristo às pessoas, tá certo? Isso é para, né, chacoalhar um pouquinho a gente. Paulo, entrando na sinagoga, ele pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo. Então, na sinagoga ali de Éfeso, o pessoal pediu para Paulo para ele ficar mais algum tempo em Éfeso. Por algum motivo, Paulo não quis ficar em Éfeso. Paulo prossegue a sua viagem de retorno à sua base missionária em Antioquia e provavelmente deixa ali em Éfeso Priscila e Áquila. Ao se despedir, então, ele falou para o pessoal ali que pediu para ele, né? Olha, o negócio é o seguinte, gente, se Deus quiser, eu vou voltar aqui para visitar vocês. Então eu não vou ficar, né? Paulo tinha os seus motivos por entender que a partir de Deus que não era o momento dele ficar em Éfeso, a gente não sabe, mas Paulo entende que não era para ele ficar ali. Ele prossegue viagem, mas ele fala para o pessoal ali: pessoal, irmãos, né? Fique em paz, porque se Deus quiser, se for da vontade de Deus, eu vou voltar aqui em Éfeso para visitar vocês. E ele volta, tá? E embarcando, ele partiu de Éfeso. Mas antes de partiu de Éfeso, deixa eu pegar também aqui algo interessante para vocês, num site aqui que fez esse cronograma para gente, Biblioteca Bíblica. Ele coloca aqui que é interessante, né? Que nessa segunda viagem missionária de Paulo, que é a viagem que a gente está lendo, justamente, né, quando ele está na cidade de Corinto, antes de ir para Éfeso, é que ele escreve a sua primeira carta de Paulo aos Coríntios. Perdão, ele está em Corinto, ele escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses. Lembra que ele tinha passado por Tessalônica lá atrás? Ele tinha passado por Tessalônica aqui atrás já, e ele escreve, quando ele está em Corinto, uma carta aos Tessalonicenses.
Então, nessas viagens, Paulo começa a escrever as suas cartas, as cartas que nós temos. Provavelmente, inclusive, a primeira carta se fala que foi Gálatas, ele escreve aos Gálatas. Ele também escreveu ali, muito provavelmente alguns entendem, inclusive na primeira viagem missionária, que ele vai já escrever aos Gálatas. Na sua segunda viagem missionária, ele escreve, portanto, aqui aos Tessalonicenses. Na terceira viagem missionária, ele vai escrever aos Coríntios, que é onde ele acaba de passar ali e ficar 1 ano e meio em Corinto. Então ele vai escrever, quando ele viajar pela terceira vez, ele vai escrever aos Coríntios. Então isso é interessante entender que enquanto ele parou em algumas cidades, ele vai justamente escrever cartas. Quando ele escreve aos Coríntios, provavelmente ele estava em Éfeso. Então, em Éfeso, quando ele vai pela segunda vez, ele escreve carta para a igreja de Corinto. Tá? E assim, então, vai acontecendo. Até as suas cartas, chamadas cartas da prisão, que é quando Paulo estava preso em Roma. Lá para frente, Paulo vai ser preso, a gente vai chegar lá. E quando ele está preso em Roma, ele escreve aos Efésios. Então, a carta aos Efésios é escrita na prisão. Quando ele escreve aos Colossenses, Paulo estava preso. Quando ele escreve a Filemon, Paulo estava preso. Quando ele escreve uma carta cheia de alegria, porque uma palavra central aos Filipenses é a palavra alegrai-vos no Senhor, é a alegria do Senhor, ele estava preso. Então, nessas viagens, além de Paulo estar andando e percorrendo, em alguns lugares que ele ficou mais ali, ele também começa a escrever as suas cartas para pastorear as igrejas que ele não estava presente, tá certo? Então, algo interessante aí para quem nunca tinha pensado dessa forma aí. Então, ele parte aqui de Éfeso, Como cidade portuária, Éfeso era outro centro comercial importante. Era a quarta maior cidade no leste do Império Romano e a sede aqui, tá? A sede do governo provincial da Ásia. Paulo confia na vontade de Deus para decidir o que fazer. Deus o havia impedido de trabalhar ali em uma outra ocasião, mas a recepção cordial dos judeus na sinagoga, que desejam que ele fique mais tempo, é bom sinal para seu futuro trabalho em Éfeso. A cidade se tornará de um longo ministério durante a terceira fase de seu trabalho missionário, se tornar o centro, A cidade se tornará o centro de um longo ministério durante a terceira viagem dele, que a gente vai ver. A ocupação, a profissão de Priscila e Áquila, que eram fabricantes de tendas, como artesãos, que trabalhavam com couro, facilitava a Priscila e Áquila ir de um lugar para outro, uma mobilidade ali, que eles podiam então abrir seu negócio em qualquer lugar e viajam então com Paulo, qualquer lugar, e viajam com Paulo a Éfeso para ajudá-lo a estabelecer o ministério ali. Então você vai ver como que Deus vai conduzindo a sua igreja, as pessoas que estão se convertendo, sendo discipuladas, os colaboradores. Para quê? Gente, para que o evangelho se propague, seja anunciado para a salvação das pessoas, certo? Chegando a Cesareia, aqui já, olha só, ele já tinha viajado bastante, Onde é Cesareia? Sai de Corinto, vai para Éfeso. Aqui em Éfeso ele sai novamente navegando e vai, olha só, a viagem longa aqui pelo mar Mediterrâneo até chegar em Cesareia aqui embaixo, tá? Depois ele vai para Jerusalém. Então, chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém. E tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia, Então, Paulo faz questão de dar uma passadinha na igreja apostólica.
a igreja de Jerusalém, nós sabemos que foi a primeira igreja, né? A igreja dos apóstolos. Então ele faz questão ali de visitar esses irmãos judeus, os apóstolos, que muitos, né, que viveram inclusive com Jesus. Ele faz uma questão de saudar essa igreja com honra, né, com respeito e consideração por esses irmãos antes de prosseguir a sua viagem para Antioquia. Depois ele segue então para Antioquia, como a gente está vendo no mapa. Sai de Jerusalém, aqui no nosso mapinha ele passa por essa região aqui de Samaria, né? Vai pertinho aqui do litoral, seguindo até chegar então na sua base missionária, Antioquia da Síria. Havendo passado ali algum tempo, então ele fica em Antioquia, né, algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Então, olha lá. Paulo desembarca em outra cidade portuária importante, sede do governo preferido, né, romano na Judéia. Depois de cada uma de suas campanhas missionárias, Paulo volta a Jerusalém. Embora Paulo tenha fundado igreja em toda parte, Paulo não é somente, né, um evangelista itinerante, preocupado apenas com o número de convertidos, gente. A breve nota sobre seu itinerário, que o leva a lugares em que igrejas foram plantadas, supostamente Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, enfatiza sua preocupação pastoral constante com essas comunidades. Então, Paulo não era só aquele tipo de evangelista que vai, fala de Jesus, vai embora, fala de Jesus, vai embora, fala de Cristo, vai embora, e depois não tem contato mais com ninguém. Não. Ele ia nas cidades, falava do evangelho, fazia vínculos com aquelas pessoas, discipulava aquelas pessoas, ia embora e continuava um trabalho pastoral com essas pessoas, mesmo à distância, através de carta. Gente, Paulo pastoreava igrejas por carta que levavam dias, meses para serem escritas e meses para serem entregues. Tá? Hoje, muito fácil eu aqui como pastor pastorear pessoas pela internet, né? A gente hoje tem mecanismo, Facebook, aí, WhatsApp, tem as mídias sociais, as lives, temos, né, a forma de agregar e fazer com videoconferências. Hoje nós temos uma possibilidade. Se Paulo tivesse nos nossos dias, ele ia pastorear o mundo. Ele ia pastorear o mundo em todos os lugares, ele ia implantando igrejas, levantando discípulos, fazendo conexões de várias cidades, pastoreando essas pessoas, deixando supervisores locais. Então, a gente tem que abrir a nossa mente, né, para ver quanta possibilidade tem que não depende da questão da gente estar fisicamente no local. Inclusive, é o que eu tenho feito aqui, não é? Nós temos feito o quê? Eu tenho, de certa forma, discipulado pessoas, né, pelas lives, pelo domingo de manhã, pessoas que a gente tem contato pelo WhatsApp, agora com a leitura bíblica, né? Tem sido uma experiência extraordinária. Então, nós temos esse cuidado de continuar pastoreando, de continuar fazendo com que vocês, né, e as pessoas que nos acompanham cresçam no conhecimento de Cristo. E Paulo tinha este cuidado pastoral também como apóstolo. Paulo afirma que sua ambição sempre foi pregar o evangelho onde Cristo não era conhecido, para não edificar sobre alicerce de outro, mas seu desejo de novos ministérios não o leva a descuidar dos ministérios anteriores. Não, Paulo continua indo para lugares, desbravar ali lugares, né, cidades onde o evangelho não tinha chegado, mas ele cuidava das pessoas também que ele tinha pregado o evangelho, ele continuava discipulando, continuava sendo apóstolo e tinha um cuidado pastoral com essas igrejas. Sabemos que quando Paulo não podia ir pessoalmente, ele fazia o quê? Escrevia cartas, como a gente acabou de falar. Cartas para fortalecer as diversas igrejas que ele tinha plantado. Hoje não precisa escrever carta, né? Como Paulo precisava de pergaminhos, a tinta própria, pessoas próprias para escrever, pagar algumas pessoas para escrever, como ele paga uma pessoa para escrever a carta aos Romanos, né? Gente, ficava lá dias e dias elaborando aquela carta, difícil de escrever em material totalmente arcaico para a gente, né?
e de ponta na época, mas arcaico para a gente, e depois mandar essa carta em mãos, em viagens que demoravam 20 dias para chegar no local onde a carta tinha que ser entregue. Não tinha, né, nem o Sedex, nem o correiozinho nosso. Então era muito mais difícil. Hoje eu mando uma mensagem para vocês de WhatsApp, eu mando uma mensagem de áudio, eu mando um vídeo para vocês. Então, a facilidade que a gente tem de acompanhar pessoas à distância e a gente poder usar isso, né? A gente tem que pensar muito como igreja isso, as pessoas a assimilar esse conceito, né? Que Paulo pastoreava pessoas por carta à distância. Óbvio que ele deixava discípulos, supervisores, pastores locais que estavam cuidando mais próximo de pessoas ali, tá bom? Então é legal a gente entender isso, né? Nesse meio tempo, né, chegou a Éfeso. Então, lá, enquanto Paulo estava nesse retorno, né, das viagens ali, ele não estava mais lá, chega lá em Éfeso um judeu que tinha nascido na cidade de Alexandria. Esse judeu chamava Apolo. Apolo era, olha o que Lucas fala sobre ele, né? Apolo era um homem eloquente, poderoso nas escrituras. Como bom judeu que ele era, Alexandria é um centro de formação filosófica da época, teológica, cultural importantíssima. Ele vem de um centro de pensadores muito grande. Paulo era um homem extremamente versado, estudado no Antigo Testamento, na Escritura. Quando fala Escritura aqui, está falando do que nós chamamos de Antigo Testamento. Então, um homem extremamente conhecedor, com uma eloquência, uma oratória extraordinária ao falar sobre essa Escritura. Ele era instruído também no caminho do Senhor, né? E sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito, olha que interessante, ele sabia bastante, até com certa precisão, ou bastante precisão, a respeito da vida de Jesus, dos seus feitos, dos seus milagres, do que ele falou, do que ele ensinou, né? De tudo aquilo que tinha acontecido. Apolo sabia exatamente a essência, né, da vida de Jesus. Mas ele ainda não sabia algumas coisas, nós vamos ver, extremamente importantes. Mas olha só, ele só conhecia o batismo de João. Ele não conhecia o batismo no Espírito, ele só conhecia o batismo de João, nem o batismo de Jesus, que a gente vai ver aqui, tá? Então vamos por parte aqui. Apolo é apresentado como judeu, nascido em Alexandria. Alexandria fica no Egito, na África, né? Onde viviam muitos judeus. Atos não conta como o evangelho chegou a Alexandria, mas ao que parece, Apolo havia sido instruído ali, nos caminhos do Senhor. Como homem culto, é provável que tivesse educação formal e aptidão em retórica. Também havia recebido instrução na sinagoga e tinha amplo conhecimento das Escrituras e da história sobre Jesus. Mas ele tinha algumas, ou duas aqui, deficiências que eram importantes. Olha lá, vamos devagar. Ele conhecia apenas o batismo de João Batista. Então, qual é a ênfase do batismo de João Batista? Do batismo, né, do João? Com ênfase sobre o arrependimento e perdão de pecados. Esse perdão de pecados havia se cumprido em Pentecostes. Antes de conhecer Priscila e Áquila, é provável que também não lhe houvesse sido ensinada a doutrina de Paulo, que vinculava o batismo cristão à morte e ressurreição de Jesus. Então ele tinha um déficit, vamos dizer, teológico, na doutrina cristã, a respeito do batismo. Então ele só entendia, a princípio, o batismo de João, o batismo de arrependimento, né, o batismo de perdão de pecados, mas para ele ainda não estava claro a respeito do batismo de Jesus, se da forma como Paulo entendia o batismo, que era um ato de morrer com Cristo e ressuscitar a vida de Cristo em nós, né, de anteciparmos, né, inclusive a ressurreição,
que nos será dada no último dia, e vivemos uma nova vida com Cristo, antecipando tudo o que nos é prometido na eternidade. Então, esse conceito de batismo era falho ainda e ele precisava ser ensinado. Quem melhor para ensinar Apolo do que quem foi discípulo de Paulo? Quem que Paulo tinha deixado lá em Éfeso? Priscila e Áquila. E Priscila e Áquila conhecem Apolo e ouvem, peraí, ele está falando coisas muito abençoadoras e tudo, mas está faltando alguma coisa. Segundo a questão aí, déficit na pregação de Apolo, faltava o quê? Uma exatidão na mensagem do Evangelho. Precisamente da boa notícia que o Jesus que ele conheceu era o Cristo, era o ungido de Deus prometido do Antigo Testamento. Faltava essa exatidão, inclusive nós vamos ver que quando ele começa a pregar novamente, Lucas faz questão de mostrar que esta é a essência da pregação de Apolo. E neste primeiro momento, você vê que não há relato que ele fala disso, como Paulo fazia constantemente, provando nas Escrituras que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. Apolo não faz isso. Faltava a Apolo o entendimento sobre o batismo de Jesus e faltava a exatidão da boa notícia a respeito de Jesus como o Cristo de Deus. E isso nós vamos ver lendo o texto aqui, essas ênfases. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Olha quem que ouve Apolo. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, então Priscila e Áquila estavam em Éfeso, fazendo o que Paulo falou, estavam na sinagoga, como, importante também, como judeus que eram. Quando eles ouvem Apolo falar, o que eles fazem com Apolo? Leva Apolo, vamos embora para casa, Apolo, vamos conversar. Tá faltando umas coisas, a gente precisa conversar sobre o que você está falando. Levaram Apolo com eles e o que? Com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Que exatidão é essa que estava faltando em Apolo? O entendimento do batismo de Jesus e o entendimento da clareza que Jesus não era só um grande homem, um grande profeta, aquele que fez milagres, um grande representante de Deus, ele era o Cristo. E isso é a essência da boa notícia, porque Jesus, sendo o Cristo, ele é o rei prometido, o profeta prometido, o sumo sacerdote prometido, que faz a obra completa de reconciliação da humanidade com Deus. Só este ungido podia fazer isso, e quem fez isso foi Jesus. E Apolo precisava, desta exatidão na mensagem. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, então, sair de Éfeso depois desse encontro com Priscila e Áquila, e ele quis ir para outras regiões, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muitos aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Então, Paulo vai lá na região da Acaia edificar os cristãos. Ele vai discipular, fortalecer, auxiliar os irmãos que já tinham sido convertidos pela graça. Porque com grande poder, olha a ênfase agora que mudou, que não tinha em Éfeso. Com grande poder, ele convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras, porque ele conhecia a Escritura muito bem, e agora ele usava as Escrituras para mostrar aos judeus e provar o quê? Que Jesus é o Cristo. Novamente, vemos retornar em Atos a base, a essência, o coração da boa notícia do Evangelho, mostrar às pessoas que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Priscila e Áquila identificaram uma falha no ensino de Apolo. Não se preocuparam silenciosamente com a deficiência dele, como se assim, Apolo vai ficar chateado, não vou falar nada para Apolo não vou corrigir Apolo, vai que ele não aceita, vai que ele é orgulhoso, é um homem muito inteligente, talvez mais estudado do que Priscila e Áquila.
E Priscila e Áquila não ficam calados, eles chamam Apolo e Apolo se demonstra humilde, gente, com muita humildade de ouvir, e não só ouvir, como assimilar o ensino de Paulo através de Priscila e Áquila ali. Então é extremamente interessante, né? Eles não tentaram também solapar, né, acabar com o ministério de Apolo, repreender Apolo em público. Priscila e Áquila cuidaram com carinho, com amor de Apolo, entendendo que ele era um baita, né, de um homem de Deus, mas que faltava precisão na pregação dele a respeito de Cristo, do Evangelho. Então, Priscila e Áquila, ele não vai tentar acabar com o ministério de Apolo, não vai chamar a atenção dele publicamente, chama em particular. Meu irmão, vamos conversar? A gente tem algumas coisas que a gente queria ensinar a você, passar o que Paulo ensinou a gente, e ele aceita isso, né? E Priscila e Áquila, portanto, têm a oportunidade de trazer exatidão a respeito do caminho de Deus para Apolo. Em vez disso, comunicaram-lhe sua preocupação em privado. Pode-se dizer a favor de Apolo que ele aceita de bom coração, né, de bom grado a instrução e mentoria do casal. Uma vez que conhece bem as Escrituras, ele tem que concluir que o ensino deles corresponde a elas. Como ele conhecia muito bem o Antigo Testamento, ele tem que chegar à conclusão que Priscila e Áquila estavam corretos, estavam certos na interpretação deles, né? E ele então aceita o ensino. Embora Paulo reconheça que ele e Apolo são colaboradores a serviço de Deus, isso está em Coríntios, realizam grande parte de seu trabalho de forma independente. Paulo e Apolo não se juntam para trabalhar no ministério juntamente, como Paulo faz com outras pessoas, como eu tenho falado, com Silas, Timóteo, Priscila, Áquila, Lucas, né? E outros colaboradores que ele cita em várias cartas, né? Mas ele reconhece que Apolo era, sim, né, um colaborador dele no serviço de Deus. A igreja reconhece os dons de Apolo para o ministério, desenvolve-os e o envia a Corinto, onde Paulo teve diversos problemas na sinagoga. Então, que interessante. Paulo prega para os judeus de Corinto também, e Paulo tem dificuldades. Tanto é que, você lembra que lá em Corinto, o chefe da sinagoga se converte, tem que sair da sinagoga, ele mora do lado da sinagoga, ele tem problema, os judeus levam ele à autoridade romana, nós vimos isso a semana passada. Parece que nesse caso, ou talvez, né, sobrenaturalmente Deus tinha deixado a sementinha já, né, que Paulo colocou ali em Corinto, mas Apolo tem mais êxito. Ele consegue convencer os judeus de Corinto, da região ali, que Jesus era o Cristo, e Paulo não tinha conseguido fazer isso. Então olha como Deus usa pessoas em diversas situações, de várias formas, com perfis diferentes, com formações diferentes, forma de falar diferente, para ganhar um povo. Então Paulo passa por ali e não tem tanto êxito no sentido com os judeus da sinagoga como Apolo teve. O sucesso de Apolo, como extraordinário debatedor, né, que ele era, supera seus opositores judeus na praça pública. Esse triunfo só pode ser atribuído, obviamente, ao poder do Espírito Santo, mas também a gente tem que entender a pessoa, a formação de Apolo, quem Deus fez que Apolo fosse, né? Que ele era em Alexandria, a formação dele filosófica, teológica, nas escrituras, o jeito dele falar, a oratória, tudo isso com o Espírito Santo fez com que ele tivesse acesso então ao coração dos judeus ali da região, que Paulo não teve tanto êxito com partes daqueles judeus que Apolo estava tendo agora, tá bom? Então isso é interessante. A gente vai terminar por aqui, porque agora começa, né, a terceira viagem missionária de Paulo, e não vai dar tempo aqui, acho que não vale a pena. A gente continua semana que vem, dá uma relembrada aqui no capítulo 18, e a gente inicia então a terceira viagem de Paulo, que é justamente o capítulo 19 e o capítulo 20 de Atos. Tudo bem? Então fica aí, né, essa leitura bela da conclusão da segunda viagem de Paulo,
passando por todas essas cidades que a gente viu, né? Antioquia, Derbe, Listra, encontra Timóteo, Icônio, Antioquia da Pisídia, encontra Lucas em Trode, funda a igreja lá na casa de Lídia, né? Aos Filipenses, ali em Filipos, vai para Bereia, vai para Atenas, onde ele faz aquela pregação extraordinária aos atenienses que a gente estudou, né, falando daquele ao Deus desconhecido, e fala que é Deus quem está se apresentando a eles. Na cidade de Corinto, mora ali 1 ano e meio, discipula Priscila e Áquila, faz o seu voto aqui, vai para Éfeso, deixa em Éfeso Priscila e Áquila aqui, que eles frequentam então a sinagoga e continuam pregando o evangelho na cidade de Éfeso. Paulo vai para Jerusalém antes de voltar para sua base missionária em Antioquia. E é aqui em Éfeso que Priscila e Áquila ajudam Apolo a entender com precisão algumas coisas a respeito do evangelho, tá? E acontece toda essa beleza de Apolo aceitar e depois continuar pregando e afinar a sua mensagem, inclusive convencendo os judeus do quê? De que Jesus era o Cristo. Tá certo? Então, entenda quem Jesus é. Ele é o Cristo, Filho de Deus. Morreu na cruz, ressuscitou e vai julgar vivos e mortos e nos dá vida eterna a todo aquele que crê. Meu irmão, nós precisamos fazer como Priscila e Áquila, nos disponibilizar a nossa vida o mais rápido possível para sermos colaboradores da missão de Deus, da obra de Deus, de pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Tá bom? Deus abençoe vocês. Até quinta que vem. Um abraço aí a todos.